TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 23 de novembro, e o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas na Mosela. Banco de Sangue Santa Teresa promove ação Movendo Esperança. Enem teve 26% de abstenção na primeira etapa. Petrópolis tem o segundo menor índice de infestação pelo mosquito da dengue dos últimos 4 anos. Vacina da Janssen contra a Covid-19 precisa de 2 doses. Banco de Sangue Santa Teresa precisa de doadores em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Na segunda-feira, a Polícia Civil de Petrópolis apreendeu uma grande quantidade de drogas na Mosela. Os agentes chegaram até a rua Teófilo José Silva após denúncias anônimas informando detalhes sobre um terreno que estava sendo utilizado por um homem de 42 anos para esconder entorpecentes. No local, os PMs encontraram 2 barris enterrados com 90 cargas de cocaína e 5 tabletes e meio grandes de maconha. O acusado, que já é conhecido pela guarnição pelo envolvimento com o tráfico, não foi localizado na ação. Apesar disso, os policiais apreenderam 7 quilos de cocaína e 4 quilos de maconha. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Petrópolis. No dia 25 de novembro é comemorado o Dia Internacional do Doador de Sangue, e o Banco de Sangue Santa Teresa, em Petrópolis, vai promover uma ação especial para atrair doadores. Movendo Esperança. Esse é o nome da nova ação que vai ser promovida pelo Banco de Sangue Santa Teresa nos dias 25 e 27 de novembro, para atrair mais doadores. Por conta da pandemia provocada pela Covid-19, os estoques têm se mantido baixos. Quem mais sofre com isso são os pacientes com doenças crônicas que precisam constantemente de transfusões de sangue. Para doar é simples, basta ter mais de 50 quilos, ter mais de 16 anos e estar acompanhado dos pais se ainda for menor, e ter no máximo 60 anos, a não ser que o voluntário já seja doador. Neste caso, a idade limite para realizar a boa ação passa a ser 69 anos. Se fez endoscopia ou colonoscopia, aguardar 6 meses, tatuagem ou colocou piercing, deve aguardar 12 meses. E o mais importante, no momento da doação não pode estar em jejum, tem que estar alimentado e dormir pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. E principalmente também nesse momento de Covid, no caso da vacina de Covid, tem que aguardar 48 horas a cada dose, se for Coronavac, e se for dos outros tipos de vacina, são 7 dias, tá? Então, 7 dias a cada dose. Se teve gripe, resfriado, aguardar 7 dias após a melhora, e no caso do Covid, 30 dias após a recuperação. Mas nem todo mundo pode doar, como por exemplo pessoas com pré-diabetes e diabetes. Além disso, no dia da doação, alguns cuidados devem ser tomados pelos voluntários. Se for doar pela manhã, faz um cafezinho mais bacana, só evita alimentos gordurosos. E se for no almoço, a gente pede para guardar 2 horas após ingerir o alimento. A cada uma bolsa de sangue, 4 vidas podem ser salvas. Aqui no Banco de Sangue Santa Teresa, eles não possuem preferência por tipos sanguíneos. Uma bolsa de sangue possui 3 hemocomponentes: as hemácias, plasmas e plaquetas. 2 deles têm a validade de até 1 ano, mas, por causa da baixa validade das hemácias, é necessária uma renovação constante. Apesar da quantidade de doadores não ser grande, ainda tem gente que interrompe o dia só para ajudar. Hoje me chamaram porque tem um problema com um recém-nascido, eu parei o que estava fazendo para vir doar sangue. Assim, achei a urgência muito grande. Dou há bastante tempo, porque meu sangue é O negativo, então sempre tem uma procura, né, grande. Eu dou faz um tempo já, desde quando eu comecei a faculdade de medicina aqui em Petrópolis, eu já sou doadora. Demais, a gente salva vidas, né, a gente não sabe o que vem pela frente, então a gente tem que contribuir com o que a gente consegue.
E para quem está em casa, fica um incentivo. Para o pessoal de casa, a gente convoca o doador a vir. Se for uma primeira vez, é importantíssimo que você venha, conheça o banco de sangue. Se você tem medo da agulha, não tem problema. A gente já recebeu diversos doadores aqui que têm esse receio, mas que a vontade de ajudar é maior. Quanto ao novo endereço, a gente está aqui na rua Dr. Paulo Hervé, 1130, tá? Aqui no Bingen, próxima à entrada do Capela. A gente funciona todos os dias, de 7 às 6, inclusive domingos e feriados. O Exame Nacional do Ensino Médio, que ocorreu no último domingo, levou aos locais de prova mais de 3 milhões de candidatos e quase 69 mil fizeram o exame de forma digital. O Exame Nacional do Ensino Médio levou aos locais de prova 3.040.907 candidatos neste último domingo. Do total, 68.893 fizeram o exame de forma digital, o que significa um total de 3.109.800, 74% dos que haviam se inscrito. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira informou que a aplicação ocorreu em 1.747 municípios brasileiros. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, em coletiva neste domingo, afirmou que o nível de abstenções foi baixo. Segundo ele, sem o Enem, uma série de outros passos da educação brasileira sofreria atrasos, o que poderia prejudicar ainda mais os jovens que querem ascender ao ensino superior. De acordo com o professor J. Neto, do Centro Educacional Sigma de Brasília, as questões mantiveram o padrão dos anos anteriores e os objetos de conhecimento também. Quanto à seleção dos textos geradores das questões. Os textos selecionados, mantiveram também a mesma ideia, Eles trataram de questões raciais, textos que abordavam a visão sobre a mulher. J. Neto, professor de língua portuguesa do Centro Educacional Sigma de Brasília. Lucas de Oliveira, 21 anos, não estudou para o Enem. Mesmo assim, Lucas de Oliveira, 21 anos, não estudou para o Enem. Mesmo assim, não achou a prova tão difícil. A prova continua na próxima semana, com as questões de ciências da natureza e de matemática. Somente após o próximo domingo é que o gabarito será liberado. A previsão é de que saia em 1º de dezembro. Petrópolis registrou o segundo menor índice de infestação pelo mosquito da dengue nos últimos 4 anos, segundo um levantamento do índice rápido Aedes aegypti. Além disso, na semana passada, a cidade atingiu a marca de 525 mil visitas a domicílio feitas por agentes da endemia. No Dia Nacional de Combate à Dengue, celebrado na última sexta-feira, Petrópolis alcançou 2 marcas importantes no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. A cidade tem o segundo menor índice de risco de infestação pelo mosquito transmissor da doença dos últimos 4 anos. Além disso, mais de 525 mil visitas a domicílio foram feitas em 2021, número 392% superior ao de vistorias realizadas em 2019. No final do mês de outubro, os agentes de combate à endemia realizaram o último LIRA, que é o levantamento do índice rápido de Aedes no município de Petrópolis. O resultado foi 0,12%, um dos mais baixos dos últimos anos. Então, os agentes de endemia eles já realizaram ao todo mais de 500 mil visitas aqui no município de Petrópolis. Petrópolis está classificada como de baixo risco para as doenças transmitidas pelo mosquito, como dengue, chikungunya e zika. O melhor resultado foi conquistado no levantamento anterior, de agosto deste ano, com 0,10% de risco e infestação. Nas visitas a domicílio, os agentes de endemia atuam no combate e na prevenção ao mosquito Aedes aegypti. De acordo com informações da Prefeitura de Petrópolis, cerca de 45 mil visitas são feitas por mês. Os agentes ajudam com informações sobre os cuidados necessários para garantir a não proliferação do vetor. É importante que o morador observe o agente. Ele tem um colete, como esse, cinza ou verde, que é um colete mais antigo, com a identificação da Prefeitura e atrás com os dizeres do Departamento de Vigilância e Saúde, Coordenadoria de Vigilância Ambiental, que os agentes estão ligados. Nas visitas a domicílio, os agentes de endemia atuam no combate e na prevenção ao mosquito Aedes aegypti. De acordo com informações da Prefeitura, por mês são feitas cerca de 45 mil visitas periódicas em domicílio. Nas visitas, os agentes ajudam com informações sobre os cuidados necessários para garantir a não proliferação do vetor. Quando é necessário, é realizada a destruição de criadouros e a aplicação de larvicidas. Neste momento de pandemia, a visita está sendo realizada apenas na parte exterior dos imóveis, com verificação de locais com água parada e caixas d'água destampadas. Denúncias, ligue para o número 2231-0841.
Com a mudança nas orientações do Ministério da Saúde sobre a vacinação contra a Covid-19, as pessoas que tomaram a vacina da fabricante Janssen agora precisam tomar a segunda dose. Veja na reportagem de Janari Damascena. Com a mudança nas orientações do Ministério da Saúde sobre a vacinação contra a Covid-19, as pessoas que tomaram a vacina da fabricante Janssen agora precisam tomar uma segunda dose. Antes, essa vacina era aplicada como dose única, mas estudos científicos demonstraram que os efeitos de proteção desse imunizante é mais efetivo quando aplicadas as duas doses, assim como as demais vacinas. É isso que explica o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Hoje nós sabemos que é necessário essa proteção adicional. Então, esses que tomaram a vacina da Janssen, eles vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante, né? E como nós temos quantitativos, não vai ser um esforço muito grande. E lá na frente, a sequência completou 5 meses da segunda dose, receberá uma dose de reforço, preferencialmente com uma vacina diferente. Após essas duas doses da Janssen, o reforço deve ser feito depois de 5 meses com uma vacina diferente para aumentar a proteção. De acordo com a médica infectologista Ana Helena Germoglio, não existem riscos para a saúde da população em tomar vacinas diferentes. Nós não trabalhamos com risco de vacina diferente, muito pelo contrário. Já está provado para a gente que as vacinas com plataformas diferentes, elas propiciam uma resposta imune melhor, né? Então não existe risco, né, de tomar vacina de plataformas diferentes. Quando a gente fala plataforma, no caso seriam os fabricantes, porque cada fabricante hoje em dia tem plataformas diferentes. O Brasil registrou mais 2.594 casos e 123 óbitos por Covid-19, de acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, mais de 22 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus. E você vai ver depois do intervalo. Câmara e Senado debatem temas ligados ao Auxílio Brasil. Festival arrecada doações através da cultura. 200 mil pessoas completam o esquema vacinal em Petrópolis. Guia alimentar para a população brasileira específico para gestantes é produzido. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Vem aí, caminhão de prêmios Flusão. A cada R$100 em compras, ganhe o cupom e concorra. Argamassa Gol AC1 VTEX 20 kg, 5,99. Piso 54 por 54, Gico Branco Extra, 16,99. Massa corrida Flusão, 15,99. E o cabinho 2,5 mm, 189,99. Vaso com caixa acoplada branco Liberty Santa Marina, 239,99. Revestimento 32 por 57, Comercial Isabela Plus, 22,99. Flusão, tudo para construção, reforma e decoração. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Natal Solidário Rede Economia. Cada ação vira uma doação. Alho, 14,49. Ovos com 30 unidades, 10,89. Beterraba, cenoura ou limão Tahiti, 2,58. Laranja pera, inhame ou batata doce, 2,98. E tem mais economia. Manga Palmer, banana prata ou melão amarelo, 3,98. Costela bovina, 19,98. Azeite cocineiro, 15,98. Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Nesta segunda-feira, Petrópolis ultrapassou a marca de 200 mil pessoas com o esquema vacinal completo de imunização contra a Covid-19. No mês de novembro, a Secretaria de Saúde de Petrópolis confirmou mais 4 óbitos por Covid-19. Apesar disso, todos são referentes aos meses de agosto, setembro e outubro.
uma realidade bem diferente se comparado ao mês de abril, quando foram registradas 299 mortes. Especialistas afirmam que esta redução no número de contaminados e mortos está diretamente ligado com o avanço da vacinação. Nesta segunda-feira, Petrópolis ultrapassou a marca de 200 mil pessoas com esquema vacinal de imunização contra a Covid-19, recebendo 2 doses ou dose única da vacina. Nas últimas semanas, o número de internações vem caindo, chegando a 5 no último domingo. 3 pacientes em leitos de UTI e 2 em leitos clínicos. Desde o início do mês, o município registrou 7 dias com taxa de ocupação zero em leitos clínicos e, pela primeira vez no último sábado, não havia nenhum paciente internado em leitos de UTI na rede pública. O Festival Dançando contra a Fome tem auxiliado famílias carentes na região serrana e Rio de Janeiro. Através da dança, os alimentos são arrecadados e distribuídos em ONGs e lares. A ideia surgiu em Petrópolis no início dos anos 2000, quando uma instituição necessitou de donativos. O organizador, Marcelo Cruz, então reuniu os alunos para realizar um festival de dança, o qual a entrada seria 1 quilo de alimento não perecível, com o objetivo de matar não apenas a fome de comida, mas também a de atenção, cultura e arte. Ele consiste em reunir artistas de diversas regiões aqui do estado do Rio, com o objetivo de levar a arte, fomentar a arte e, principalmente, a arrecadação de donativos. No começo, a proposta era de arrecadar quilos de alimentos. Essa proposta ela ficou durante 15 anos. E de 2015 para cá, a gente ampliou a proposta com o objetivo de arrecadar também agasalhos, roupas, brinquedos e livros. O festival expandiu para lugares como Teresópolis, Nova Friburgo, Guapimirim e Rio de Janeiro. E teve a possibilidade de ser realizado na Europa em 2020, mas devido à pandemia da Covid-19, não foi possível. No último evento, o projeto arrecadou mais de 200 quilos de alimentos e beneficiou ONGs e lares de diversas cidades. O projeto tem possibilitado aos jovens em vulnerabilidade socioeconômica acesso à cultura, estimulando o senso artístico e social dos envolvidos. Para mim é muito gratificante saber que meu trabalho está podendo ajudar as pessoas que realmente necessitam de um alimento. Para mim é muito gratificante saber disso. E eu espero cada vez mais poder estar ajudando os outros. A Câmara e o Senado têm debatido temas ligados ao Auxílio Brasil, como, por exemplo, formas de manter ele em atividade. Confira na reportagem de Janari Damascena. A semana política começa concentrada sobre o Auxílio Brasil, programa social sucessor do Bolsa Família e que vai impactar grande parte dos brasileiros. Nesta segunda-feira, o Senado promove sessão temática para debater a PEC dos precatórios. A proposta autoriza o parcelamento de débitos previdenciários dos municípios e a discussão faz parte do esforço dos senadores para chegar a uma solução para realizar o pagamento do Auxílio Brasil. E na terça-feira, a Câmara dos Deputados pode votar a medida provisória que criou o Programa de Renda Auxílio Brasil, a MP 1061 deste ano. A MP troca o Programa de Distribuição de Renda Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, mudando critérios para recebimento, além de elaborar formas de incentivar ações ligadas ao esporte e desempenho no estudo. Na pauta da Câmara, ainda consta a medida provisória 1063 deste ano, que autoriza os postos de combustíveis a comprarem álcool combustível, ou seja, o etanol hidratado, diretamente de produtores e importadores. Enquanto isso, o Senado realiza audiência pública na segunda-feira para avaliar os impactos da pandemia na educação básica e planejar estratégias educacionais para os próximos anos. Um protocolo defende a adoção de um guia alimentar específico para as gestantes. A ideia é que seja feito um fluxograma de abordagem às pacientes. Confira na reportagem de Larissa Lago. Com o objetivo de reforçar a importância de uma alimentação saudável na rotina das grávidas de todo o Brasil, o Ministério da Saúde lançou um complemento do Guia Alimentar para a população brasileira, específico para gestantes. De acordo com a pasta, em 2020, 51,9% das gestantes acompanhadas na atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde, o SUS, apresentaram excesso de peso. Grávida de 3 meses, a enfermeira Wélica Borges conta que já estava comendo de forma mais saudável antes da gestação,
mas precisou tirar alguns alimentos do seu dia a dia. Teve alguns alimentos em que assim que eu engravidei, eu não conseguia comer, devido aos enjoos, às náuseas. Então eu retirei o café, comidas muito doces ou comidas muito quentes, muito gordurosas. Então na minha alimentação eu só adaptei aquilo que eu conseguia comer, mas assim já com uma alimentação saudável que eu já vinha trazendo de antes. A coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Gisele Bortolini, explica quais alimentos devem ser consumidos para que a gestação seja tranquila, tanto para a mãe quanto para o bebê. Na gestação é muito importante que a alimentação seja muito variada, sempre priorizando alimentos in natura e minimamente processados. Lembrando sempre da água, né? As frutas, as verduras, os legumes, as carnes, leites, ovos. E esses alimentos, eles são fontes de muitos nutrientes, como ferro, ácido fólico, cálcio, vitamina A e vitamina D, entre outras que são fundamentais para a gestação. Além destes, também é importante que a grávida consuma vísceras e fígado pelo menos uma vez na semana, pois são fontes de ferro. O protocolo organiza um fluxograma para auxiliar o profissional da saúde na hora de orientar as gestantes sobre a alimentação. O Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente o serviço de pré-natal para mulheres de todo o Brasil. E você vai ver depois do intervalo. Vacinação antirrábica acontece de forma itinerante em Nova Friburgo. Equipes da Prefeitura de Três Rios percorrem bairros para a entrega dos cartões do Super RJ. Secretaria Estadual de Esporte anuncia a criação de 1.500 núcleos socioesportivos e regulamentação do programa Bolsa Atleta. Agentes condutores de cães da Guarda Civil Municipal de Teresópolis vão a Minas Gerais para treinamento. Chuvas marcam fim de novembro em todo o Brasil. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Solidário Rede Economia. Cada ação vira uma doação. Alho, 14,49. Ovos com 30 unidades, 10,89. Beterraba, cenoura ou limão Tahiti, 2,58. Laranja pera, inhame ou batata doce, 2,98. E tem mais economia. Manga Palmer, banana prata ou melão amarelo, 3,98. Costela bovina, 19,98. Azeite cocineiro, 15,98. Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Vem aí, caminhão de prêmios Flusão. A cada R$100 em compras, ganhe o cupom e concorra. Argamassa Gol AC1 VTEX 20 kg, 5,99. Piso 54 por 54, Chico Branco Extra, 16,99. Massa corrida Flusão, 15,99. E o cabinho 2,5 mm, 189,99. Vaso com caixa acoplada branco, Liberty Santa Marina, 239,99. Revestimento 32 por 57, Comercial Isabela Plus, 22,99. Flusão, tudo para construção, reforma e decoração. O jornal Correio da Manhã denunciou inúmeras vezes este ano o caso da refinaria Manguinhos, hoje Refit, e a operação lucrativa montada a partir da sonegação de impostos. E hoje o jornalista Cláudio Magnavita foi lembrado no plenário pelo deputado Otônio de Paula por ser o único a denunciar constantemente as atividades ilícitas promovidas pela Refit. O deputado federal Otônio de Paula, do PSCRJ, citou nesta terça-feira, durante uma sessão deliberativa extraordinária na Câmara, o esquema de corrupção da Refit, que se tornou, segundo ele, uma sociedade para burlar o fisco com base na sonegação de impostos. Só a Refit deve ao Estado do Rio de Janeiro
aos cariocas e aos fluminenses 7 bilhões de reais só de ICMS. Mas sua dívida de impostos ultrapassa a casa de 15 bilhões de reais, se somadas as dívidas com Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Mas apesar da dívida, desta monstruosa dívida, e da Refit estar em regime de recuperação fiscal, a empresa é patrocinadora de grandes conglomerados de comunicação. Patrocinou até, dentro de um acordo estranhíssimo, ainda no governo de Wilson Witzel, que caiu, que foi derrubado pelas denúncias que este deputado encaminhou junto à PGR, a Refit patrocinou o Carnaval de 2020 no Rio de Janeiro e patrocina grandes empresas de comunicação. Por exemplo, patrocinou os 90 anos do Cristo Redentor, um evento promovido pela Rede Globo de televisão. A pergunta é: como uma empresa com passivo de 60 milhões em recuperação judicial e dívida bilionária de impostos, ainda tem 20 milhões sobrando para gastar no carnaval? O deputado criticou ainda o Estado do Rio de Janeiro por ser benevolente com quem lesa os cofres públicos, tendo em vista que 7 bilhões de reais poderiam quitar pelo menos 3 folhas de pagamento do Estado. Outro ponto levantado pelo parlamentar é o fato de quase não ter notícias relacionadas à sonegação bilionária de impostos. O único jornalista que tem coragem de falar sobre esse tema, e eu quero parabenizá-lo, é o jornalista Cláudio Magnavita do Correio da Manhã, que tem trazido várias denúncias sobre esta quadrilha montada dentro da Refit. Senhor presidente, usarei esta tribuna, não me calarei. Por fim, estou entrando com um pedido de informação na Procuradoria-Geral do Estado para entender esse mar de lama de corrupção que esconde a Refit no estado do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde, através da equipe da Vigilância Ambiental, setor da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, vai continuar realizando a vacinação contra a raiva nesta semana de forma itinerante em Nova Friburgo. A campanha vem sendo realizada toda semana nas zonas urbana e rural de Nova Friburgo. Desta vez, está sendo feita a imunização dos animais dos bairros Estuque, Colonial 61 e Salinas, até a próxima sexta-feira. A campanha antirrábica, de forma itinerante, consiste na visita de casas e comércios, na busca ativa dos cães e gatos que ainda não receberam a vacina contra a raiva. Até o momento, a Prefeitura de Nova Friburgo já vacinou 23.234 animais este ano. Mais de 30 lugares foram contemplados com a ação, entre eles canis, onde aproximadamente 600 cães e gatos receberam a vacina. A antirrábica é importante para prevenir a transmissão da raiva dos animais para o ser humano, através da mordida ou saliva. A doença possui letalidade de quase 100% em pessoas e somente por meio da vacinação há a possibilidade da prevenção. A Prefeitura de Três Rios está realizando uma força-tarefa para a entrega dos cartões do programa Super RJ. Equipes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos têm percorrido os bairros para realizar a entrega na residência dos beneficiários. As ações vão acontecer também nas próximas semanas. Vale ressaltar que os cartões do programa Super RJ continuam sendo entregues também em todos os CRAs da localidade do beneficiário em Três Rios. O auxílio emergencial foi criado pelo governo do estado e vai até o dia 31 de dezembro de 2021, com renda de R$ 300 por mês para pessoas em situação de vulnerabilidade social e crédito de até R$ 50 mil para autônomos e microempreendedores. Considera-se em vulnerabilidade social as pessoas que comprovem renda mensal igual ou inferior a R$ 178 e estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais CAD Único e ou tenham perdido o vínculo formal de trabalho no período da pandemia da Covid-19 e esteja sem qualquer outra fonte de renda, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
Fica vedado o recebimento do benefício de forma cumulativa com outro benefício previdenciário ou assistência de origem federal ou municipal. A Secretaria Estadual de Esporte anunciou a criação de 1.500 núcleos socioesportivos e a regulamentação do programa Bolsa Atleta. Olha só. O estado do Rio de Janeiro será contemplado com 1.500 núcleos socioesportivos, sendo 500 com edital previsto para lançamento já no próximo mês de dezembro. O anúncio foi feito na manhã desta última segunda-feira pelo secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gutenberg Fonseca, no evento Unidos pelo Esporte, que reuniu mais de 60 secretários municipais no auditório do Estádio do Maracanã. O evento tratou ainda de outras pautas importantes, como a metodologia de trabalho da equipe técnica, a lei de incentivo ao esporte e a caravana que a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude fará nos municípios. Convidados para participar de um treinamento interativo na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, 6 agentes condutores de cães da Guarda Civil Municipal de Teresópolis estiveram no último sábado na cidade mineira acompanhados de 7 cães da CIA de Operações com cães da GCM. Coordenado pelo sargento Maico Moreira, do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, o evento contou com a participação de várias instituições de segurança de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de adestradores civis. Durante o encontro, atuações de patrulhamento, proteção e detecção de explosivos, armas e drogas foram demonstradas pelos cães de guarda das raças Pastor Alemão, Pastor Holandês, Pastor Malinois e Doberman da GCM Teresópolis. Agora o assunto é o clima. Enquanto chove forte no norte, nordeste e centro-oeste, o tempo esfriou no último fim de semana no sudeste e promete esquentar no sul do país. O final deste mês de novembro traz chuvas por praticamente todas as regiões do país, mas os maiores fluxos de umidade se concentram do centro-oeste ao norte do país, passando por algumas áreas do nordeste. Desta forma, podem ser esperados vários episódios de chuva forte, acumulando volumes de água acima da média em várias cidades por estas regiões. O sudeste também deve receber boa parte destas chuvas e a temperatura esfria. Enquanto isso, da região central para o sul do Brasil, as chuvas devem ocorrer esporadicamente e a temperatura pode aumentar bastante. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.